Sabe quando aquele seu sonho está sendo realizado e você sabe que se você sair daquela circunstância, sair daquela situação, tudo pode desmoronar? É o que pode estar acontecendo com o Grêmio nessa situação envolvendo o Luizito Soares. Acho que é uma das vezes que a gente enxerga que um time sem aquela peça pode ir por água abaixo. Mas não por causa do seu treinador, mas por causa da engrenagem em si. Tudo gira tanto em torno do Soares que sem ele a situação do Grêmio fica difícil. E isso que a gente vai discutir agora nesse vídeo, por causa da possível saída de Luizito Soares e o que isso pode afetar no Grêmio no decorrer do Campeonato Brasileiro e também das eliminatórias que estão por vir. O que isso pode afetar de fato no time. E isso dentro de campo quanto fora de campo também, porque são dois fatores que andam colados. Mas antes disso eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like, tá bom? Para não perder notificação. E vamos tentar analisar o que de fato está acontecendo aqui com o Grêmio. Bom, o Soares, quando ele foi cogitado no Grêmio, todo mundo achou que era uma loucura. O presidente, o atual presidente do Grêmio, ele cogitava a contratação, mas o Grêmio voltando de uma segunda divisão, um orçamento apertado, ainda gerando desconfiança, então o ex-presidente Romildo Bolzan trazendo o Renato de volta para poder salvar o time e subir para a primeira divisão. Enfim, a vida do Grêmio estava complicada ali no início do ano. Surge a contratação de Luizito Soares, onde o Grêmio bancava uma parte do salário e outros empresários bancavam o restante. A jogada de marketing do Luizito Soares foi absurda. Tanto que a gente já viu na estreia dele, o Soares estreando com 49 mil pessoas na arena, o Grêmio subindo seus sócios torcedores de 60 mil para mais de 100 mil, isso dando impacto, orçamento, venda de camisa, recorde, enfim, tudo se encaminhava bem. Dentro de campo já deu certo desde o primeiro jogo contra o São José na final da Recopa, da Recopa Gaúcha, fazendo 3 gols, e no decorrer do Campeonato Gaúcho sendo muito importante para a equipe. Tanto que, atualmente, o Soares ele é dono de 25 participações diretas em gols em 31 jogos. É uma marca absurda, tá bom? Líder em assistência do time, goleador do time do ano, etc e tal. Mas, quando a gente pega uma situação de um time que gira em torno de um craque, e ele não só como finalizador, mas como ele sai da área muito, ajuda o time, dá passe para Bitelo, dá passe para Cristaldo, dá passe até para o Reinaldo poder fazer gol, assim foi contra o São Paulo, a gente vê que sua importância, tá bom? Ela é muito fundamental para as engrenagens e os horizontes que o Grêmio ele almejava. Não só pela competência do técnico Renato Portaluppi, mas a gente vê o quanto ele é solidário, o Soares, em ajudar o time, em estar postado no lugar certo na hora certa, e em não se envolver até o momento de um mês e pouco para trás, se envolver em polêmicas que ajudassem a acabar com o ambiente que estava muito bem ali no Grêmio. Só que, com o passar do tempo, a gente foi notando que cada vez mais o Soares ele botava a mão no joelho, cada vez mais ele reclamava de dores, e aí se cogita se aposentar. Não por acaso, acabou a temporada lá na Europa, e o Messi se comunicou que saiu do Paris Saint-Germain, poderia ter voltado ao Barcelona, mas resolveu ir para o Inter Miami. E aí, as constantes pedidas do Soares em se aposentar cresceu. Foi bem nesse período. Não por um acaso. E aí, o que acontece depois? Surgem as sensações, né, e as notícias de que o Soares estaria disposto a se transferir para o Inter Miami. E aí que tá. Agora, o que a gente pode traçar uma expectativa aqui? Será que o Soares ele estava, de fato, querendo se aposentar por conta das suas dores? Ou ele estava querendo se transferir para poder jogar junto com o Messi? Porque ele fala com o Messi o dia todo. E a gente vê que os jogadores eles se conversam, isso é óbvio, como qualquer pessoa na vida. Porém, o que acontece é o seguinte, a gente consegue bater as histórias aqui. O diretor do Inter Miami falou que nunca entrou em contato com o Grêmio para poder ver a situação do jogador. Mas,
Existe uma regra feita pela FIFA, pelo que eu tava vendo na Jovem Pan, que se o jogador ele deseja se aposentar, ele precisa ficar no mínimo 30 meses sem jogar. Se ele voltar a jogar antes desse período, ele tem que pagar a multa rescisória. E a multa rescisória hoje para tirar o Suárez do Grêmio é de 70 milhões de euros. E um contrato de 2 anos. O Grêmio, quando acertou com o Suárez, ele só queria um contrato de 1 ano. O Suárez, ele quis 2 anos. E ainda tem bonificação, caso atinja a quantidade X de gols no Campeonato Brasileiro e durante os jogos da dupla Grenal. Se ele fizer gol em Grenal, ele ganha X. Enfim, ganha muito. Ele que quis o contrato de 2 anos, o Grêmio só queria 1. Prolongou isso. E a multa de 70 milhões. E aí foi se começando a criar um burburinho de que o Suárez poderia devolver o valor pro Grêmio, etc e tal. E aí tá gerando um mal-estar. O que deveria acontecer, na minha opinião? Na minha opinião, Suárez deveria vir a público explicar essa situação. Certo? Por quê? Porque quem estabeleceu o contrato em si foi ele. Quem estendeu o contrato em si foi ele. 1 ano a mais do que o Grêmio queria. O Grêmio fez todo um esforço para poder trazer o Suárez, não deixou ele jogar em gramado sintético, preservando o jogador para os momentos cruciais, e agora, aparentemente, o jogador tentando forçar a sua saída. O que, na minha visão, é uma baita falta de respeito. Se isso realmente se confirmar, o Suárez estará fazendo algo completamente, eu não diria que inaceitável, tá bom? Praticamente inaceitável. Por quê? Porque um clube que te recebe de portas abertas, um clube que faz todo o esforço para poder trazer você, acabar saindo forçando uma saída e não vindo a público, não se explicando. Porque antes o problema era o joelho, ok. O problema do joelho, a gente trata isso, beleza. Ele queria ir para Barcelona, tratar com o médico particular dele e resolveu ficar em Porto Alegre. Outro fator era o seguinte: Suárez começa a sentir quando joga em gramado sintético. Ok, aqui no Brasil a gente tem a Arena do Corinthians, que é gramado híbrido. A gente tem o estádio do Palmeiras. A gente tem o estádio do Atlético Paranaense e o estádio do Botafogo. O Suárez não jogaria em nenhum desses confrontos. Tanto que ele não jogou contra o Atlético Paranaense e ele não jogou contra o Palmeiras no Allianz. Só que nos Estados Unidos, a maioria dos campos são de gramado sintético. E aí, como é que ficaria? Sua dor no joelho continuaria? Então fica aí esse impasse. Na minha visão, o Suárez deveria vir a público, explicar o que realmente está acontecendo, porque senão fica um mal-estar tão grande e gera um mal-estar tão grande com o torcedor que até o momento estava tudo bem. O Suárez ele ajuda muito o time, ajudou dentro e fora de campo e infelizmente a sua saída vai fazer com que o time abaixe de rendimento. O time fica abaixo de rendimento. Não tem outro jogador no Grêmio como o Suárez. Não tem, não existe. Um dos maiores goleadores do século. Então, isso acontece, esses burburinhos acontecem em meio a uma semana decisiva, a um mês decisivo, em que o Grêmio vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil e precisaria do seu melhor jogador. Vamos ver o que vai acontecer, mas na minha visão, o Suárez deveria vir a público explicar essa situação. Infelizmente, está deixando os torcedores muito nervosos e com razão. Eu quero saber o que você acha, comenta aqui no vídeo, se acha que o Suárez é culpado ou não. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e tamo junto e até a próxima. Valeu!